E teremos mais um confronto direto pelo Brasileirão na próxima quarta. Grito verde que ecoa. Fala palmeirense, Renatinho, aqui direto do Ceará. Esse é o canal Grito Verde que ecoa, essa comunidade que tem por objetivo reunir todos os palmeirenses do Brasil e do mundo em um só lugar, principalmente aqueles que não conseguem vivenciar o dia a dia palmeirense lá no Allianz Parque, lá no CT, enfim, assim como eu, acompanha de longe. E tá na hora de mostrar que de fato a gente vai pra cima com tudo na briga por esse título, né? Esse vídeo é pra gente falar sobre expectativas, dar os nossos palpites e ver as análises aí baseado na tabela e no que o Palmeiras apresentou no último jogo. Vamos pro vídeo. Bom, e para basear aí as nossas análises, vamos aí trazer novamente o 365 Scores. Gostei por conta da apresentação do site, ele parece mais limpo, né? Principalmente para vocês que vão visualizar num tamanho menor. Então, vou mudar aqui a minha tela, como é de praxe, e voltar minhas atenções aqui para o 365 Scores, tá? Estou aqui com a tabela apresentada. Palmeiras na quarta colocação, aí 26 pontos, a 7 pontos do líder Cruzeiro, a 4 pontos do Flamengo. E lembrando que a gente tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, um jogo a menos que o Flamengo. Então, uma vitória nos aproxima muito aí dos líderes. Sendo que o Fluminense, de certa forma, é um confronto direto. O Fluminense está com 20 pontos aí na oitava colocação, vem de 2 derrotas. Aqui ele acabou não colocando nos últimos jogos, ó, o do Palmeiras, por exemplo, o último que tá o Mirassol aqui. E aí, vamos ver, ó, o Cruzeiro vai enfrentar quem? O Cruzeiro vai pegar o Corinthians, lá na Casa Corintiana também na quarta-feira, e a gente vai enfrentar aí o Fluminense às 19 horas dentro do Maracanã. Jogaço, jogaço. Se a gente for pegar aqui o histórico, o Palmeiras venceu aí por 3-2 o Atlético Mineiro, né? Um jogo que se apresentou até fácil durante toda a partida, mas acabou terminando sofrido com aquele segundo gol do Hulk, tendo 6 minutos ainda para terminar o jogo, e o Everton salvando ali no último lance pra gente não perder 2 pontos. O Fluminense foi derrotado pelo Flamengo no Clássico, acabou perdendo por 1-0, e o gol do Pedro, né, depois de toda aquela polêmica do Pedro com o Felipe Luiz, o Pedro entrou e fez o gol da vitória em cima do Fluminense. Então o Fluminense vem de 2 derrotas, precisando se restabelecer no campeonato, mas o Palmeiras não pode ressuscitar o Fluminense. A gente tem que vencer e colar ainda mais lá nos líderes. Vamos pegar aqui o histórico entre os dois times, os últimos jogos entre eles, para a gente trazer um ponto de comparação, né? Se a gente pegar aqui, nos últimos 3 jogos do Brasileirão, o Fluminense venceu o último, dentro do Allianz Parque, em 2024. Lá no Maracanã também venceu a gente, então são 2 vitórias do Fluminense nos últimos 2 jogos. Em 2023, o Palmeiras venceu dentro do Allianz Parque e perdeu lá no Maracanã. Então, se a gente pegar aí o histórico aqui, tem 3 jogos aqui no Maracanã, ó. Fluminense 1-0, Fluminense 2-1 e Fluminense 1-1. Então, nos últimos 3 jogos no Maracanã, a gente não venceu. E como a gente quebrou o tabu aí de vencer no Allianz Parque esse ano, a gente tem que também vencer lá no Maracanã o Fluminense, que já faz tempo que a gente não vence. Será que a gente consegue ver um histórico ainda mais distante? Clicando aqui não ficou muito legal a visualização, queria ver só essa visualização aqui. Então, no Maracanã, a última vitória do Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro foi lá em 2017. De 2017 para cá, a gente não venceu o Fluminense dentro do Maracanã. Então faz um bom tempo que a gente não vence o Fluminense dentro do Maracanã, e essa é uma oportunidade para a gente, além de vencer, conseguir encostar nos líderes. E aí, se a gente vê aqui nas possíveis escalações, vamos pegar aqui a possível escalação do Palmeiras, né? O que ele vai trazer aqui o site pra gente. Ele mantém aqui a escalação que iniciou contra o Atlético Mineiro. Felipe Antos fez uma bela partida, o Vitor Roque para mim foi o melhor jogador, então para mim faz sentido os dois se manterem. Maurício também jogou bem. O Facundo foi um pouco abaixo do que eu já vi ele jogando na equipe do Palmeiras. Então, para mim, eu acho que cabe uma alteraçãozinha aqui no Facundo Torres. E aí, na última partida, eu acabei até acertando aqui, né, a entrada do Jean no lugar do Mike. Só que, como o Rios já foi embora, vendido aí pro Benfica, o Lucas Evangelista começando a titular junto com o Moreno. Ele que fez uma bela partida, fez o seu primeiro gol aí com a equipe do Palmeiras, então tá com toda a atenção em cima dele pela torcida. Tem que continuar aí performando bem para acabar não sendo criticado demais.
A nossa torcida tem dessa, né? A galera é muito exigente. Tudo bem que, de fato, o Palmeiras fez um investimento absurdo esse ano, mas tem que dar tempo pra galera se entrosar. Não é só chegar e porque foi caro vai jogar, ou porque, enfim, o Palmeiras investiu demais que já vai chegar performando no seu máximo ali. Muito pelo contrário, eu acho que tem que ter tempo para a galera poder se encaixar dentro dos esquemas que o Abel acaba trazendo para os jogos. E aí, se a gente for ver aqui também, vai ter uma alteração do Mikael, que aqui também faz sentido, já que o Bruno Fux levou o amarelo e vai estar suspenso. De resto, eu concordo com o Piquerez, Gomes, Gia e o Everton, acredito que não vai ter alteração aqui. Talvez o Abel traga, talvez, ele traga o Alan para jogar nessa partida no lugar do Facundo Torres. Vamos ver se isso acontece. Aí, se isso acontecer, muito provavelmente o Felipe Anderson vai para a ponta esquerda ali e o Alan fica jogando pela direita no lugar do Estevão, que foi embora, né? Então, vamos ver aqui a escalação do time do Fluminense. É um time perigoso, principalmente no ataque. Ali tem o Canóbio, joga muito bem. A questão é muito meio campo, né? A gente vê aqui na escalação 3-5-2 aqui. O Martinelli joga muito, tem o Thiago Silva e o Ignacio na zaga lá que estão dando muito trabalho aí pros centroavantes, pros atacantes das equipes. Então, assim, no todo eu acredito que o Palmeiras é melhor, tem um melhor elenco, então tem tudo para sair vitorioso nessa partida. Bom, e aí vencendo o Fluminense, a gente passa a ter 3 jogos aí em sequência sem derrota, né? Com 2 vitórias, 7 pontos somados em 9. Então, a gente vem para a tabela aqui. Não sei se o Cruzeiro vai perder ponto pro Corinthians, né? O Corinthians vem passando por uma fase horrível, que bom, mas tá em 10º ali. Acabou perdendo pro São Paulo, então vai querer pontuar dentro de casa. Então é um jogo difícil pro Cruzeiro. Talvez não tanto, mas a gente pode acreditar ali, pelo menos no Corinthians tirando 2 pontos do Cruzeiro, que pra gente, com a vitória, poderia aproximar ainda mais. E aí, com essa questão dos 2 jogos a menos, a gente ter essa probabilidade de chegar ainda mais perto, lógico. Que aí a gente vai precisar converter essas 2 partidas em vitórias, né? Mas eu acho que vale acreditar que o Cruzeiro possa tropeçar contra o Corinthians dentro de Itaquera. E aí, com isso, a gente se aproximar um pouco mais. O Flamengo pega o Bragantino também na quarta-feira, então a rodada vai ser rodada cheia. Quase que rodada cheia, vão ter 9 jogos aí. Na quarta-feira, o Flamengo pegando o Red Bull Bragantino fora de casa. O Bragantino também é uma equipe também bem treinada, que vem performando bem. Então pode ocorrer aqui um empate também. Pra gente seria excelente um empatezinho aqui nesse jogo e um empate no jogo do Cruzeiro pra gente poder se aproximar. Se o Corinthians conseguir tirar mais pontos do Cruzeiro, bem. Mas eu prefiro que o Corinthians não ganhe tanto ponto assim, não. Deixa um empatezinho, tá bom pra eles, tá bom pra nós. E aí fica todo mundo feliz. Sendo assim, chega o momento do palpite, que é aquela que vocês esperam, né? Deixa eu voltar a minha câmera aqui. O momento do palpite é aqueles que vocês esperam para que eu erre, né? Todo mundo que palpita, quem tá assistindo, torce para que erre. Nesse caso, você que é Palmeiras tem que torcer para me acertar, porque eu acredito que o Palmeiras vence esse jogo por 2-0. Eu não vejo um jogo de tanta facilidade como teve contra o Atlético Mineiro e contra o Mirassol. O Palmeiras empatou com o Mirassol, mas para mim foi um jogo que o Palmeiras jogou muito melhor. Contra o Atlético Mineiro jogou melhor ainda. Eu acho que o Mirassol ofereceu mais resistência, né, no sistema defensivo do que o próprio Atlético Mineiro, mas em ambos os jogos o Palmeiras foi dominante, só não conseguiu fazer gol, né? Já contra o Atlético Mineiro conseguiu fazer 3 e ainda bem, porque quase que a gente leva um empate ali com 3 gols de falta. Já imaginou, o Everton fez uma defesaça, muita gente criticando o Everton aí nesse último jogo. Mas pra mim, nas 2 faltas cobradas pelo Hulk, ele não tem culpa nenhuma. Podia ser qualquer goleiro. Eu vi Buffon jogar, eu vi Petr Cech jogar, vi o Neuer em sua melhor fase, então vi o próprio Marcos e pra mim não tinha goleiro que pegava aquela bola, não. Ele ainda conseguiu, por ser um goleiro diferencial, ele ainda conseguiu chegar e triscar na bola. Já foi, pra mim já foi fantástico ele ter conseguido chegar nessa bola. Mas, enfim, acredito sim que o Palmeiras vai vencer 2-0. Esse é o meu placar. Já aproveita aí para deixar aqui embaixo o seu placar também, de onde você torce pelo Palmeiras. Se você acredita que pode ter mais alguma alteração na escalação do Abel Ferreira aí para esse próximo jogo. Então, vamos participar, vamos comentar aqui embaixo. Deixa a sua opinião. O que você acha que o Palmeiras está precisando fazer para poder engatar de vez aí na briga por esse campeonato. E não esquece, já deixa o like, se inscreve, não esquece de compartilhar com outros amigos palmeirenses que você tem com toda certeza, porque esse canal tem tudo para crescer, mas só depende da ajuda de vocês. Então vamos fazer essa comunidade ficar ainda maior. Esse é o Grito Verde Kiko e eu espero que vocês entrem nessa comunidade. Se inscreve aí.